Oi, meu nome é Rafael, sou aluno da disciplina de Sistemas de Controle 1 e agora eu vou apresentar o meu projeto, que foi baseado no circuito 1 divulgado pelo professor. O circuito que foi designado para mim foi esse daqui, da figura. E a primeira coisa que eu tinha que fazer com ele era fazer análise matemática, certo? Olhando para ele, pode-se perceber que é um circuito encadeado. Como eu posso dizer isso? Eu tenho 3 circuitos inversores. Eu tenho esses 3 aqui. E a saída de um é a entrada do outro, certo? Então, eu posso calcular VE em função de VB, VB em função de VA e VA em função de VI. E eu fiz análise baseada nisso, certo? A função que relaciona a entrada e a saída de um circuito inversor é essa daqui. Nesse caso, eu relaciono VA com VI. Obtendo essa função aqui, eu posso obter a função que relaciona VB com VI. Basta substituir VA. Aí eu obtenho essa expressão. Obtendo essa expressão, eu consigo relacionar VE com VI. Então, eu pego a função que define VE, substituo VB pela expressão que a gente já tinha e obtenho essa função, certo? E agora, dividindo VE por VI, passando isso aqui dividindo, eu obtenho a função de transferência do sistema, que é essa daqui, certo? O próximo passo é substituir essas impedâncias pelos valores correspondentes. Eu calculei todos aqui e substituo. Aí eu desenvolvo essa fórmula e obtenho essa, onde eu substituo todos os valores que eu tenho aqui nessa tabelinha, obtendo essa função aqui, certo? Depois disso eu vou aplicar a expansão em frações espaciais. Aqui eu voltei para as variáveis porque foi mais cômodo, achei melhor trabalhar assim do que com números. E desenvolvo. Para encontrar, eu multiplico G de S por esse termo aqui de baixo, abaixo do A. E faço S igual a raiz dessa expressão, tá? Então eu obtenho A. B, eu vou multiplicar G de S por essa expressão aqui. E depois substituo pela raiz dele, assim obtendo B. Obtendo A e B, eu tenho a função de transferência expandida em frações espaciais, que torna fácil encontrar a transformada inversa do Laplace, que é essa daqui. Isso é a função de transferência descrita no domínio do tempo. Próximo passo: encontrar o TVI e o TVF desse sistema aplicado a um degrau com amplitude 0,7, que foi passado para mim. Aplicando o degrau, eu tenho uma função V de E, que V de E ele relaciona função de transferência e uma função de entrada. Minha função de entrada é um degrau com amplitude 7, que é transformado em Laplace S. Então eu multiplico função de transferência, degrau e o S, que é da fórmula TVI. Aplicando esse limite, eu obtenho 0. Então o valor inicial do meu sistema vai ser 0. Para obter o TVF, eu faço a mesma coisa, só que agora eu aplico o limite de S tendendo a 0, que me dá um valor final de menos 5,99. O que isso quer dizer? Que o sistema vai convergir para menos 5,99. Mais tarde, com a apresentação do gráfico, eu vou confirmar isso daqui.
Apresentando o diagrama de polos e zeros, percebe-se que não tem zero na função aplicada ao degrau, né? Eu estou aplicando o degrau aqui, EBDA. Não tem zero porque não tem variável s aqui, não tem nada que zere a função. Agora eu tenho polos. Tem esses dois polos aqui, que é menos 256,41 e menos 55,56. Pronto. Eu represento eles aqui. E ainda tenho tem o polo de S. De 1 sobre S, que é o degrau. Aí é zero. Certo? Agora eu vou para a parte do código que eu desenvolvi num notebook Python, que eu achei melhor, que eu já tenho familiaridade com a linguagem e eu gosto dela. Então, falando desse código, eu tenho aqui um script assim que vai instalar a biblioteca controle no notebook. Depois eu importo a biblioteca que vai me fazer o plot dos gráficos. Depois eu importo a biblioteca NumPy, utilizada para cálculo numérico e outras coisas. SciPy, que se usa para processamento de sinais e cálculo numérico também. E control, que é para controle. Aqui eu vou verificar se eu calculei as frações parciais corretamente. Então eu tenho que descrever minha função de transferência. No numerador tenho menos 121.950, como tinha sido visto anteriormente. 950 sobre S mais 256,41 e S mais 55,56. Pronto. Essa é a função de transferência. Eu quero encontrar as frações parciais dela, certo? Então eu passo os dois termos aqui, que eu chamei D1 e D2, faço a convolução deles para tornar um polinômio só. Para fazer essa convolução eu uso essa função aqui da biblioteca NumPy e depois eu calculo as frações parciais utilizando essa função residue que se encontra na biblioteca SciPy, certo? Aí eu passo o numerador, polinômio do numerador, polinômio do denominador. Como resposta, eu obtenho um objeto que contém um array com os numeradores e com as raízes dos polinômios que vão compor essa fração parcial. Então ele vai me dar menos 607 sobre S menos ou S mais 55,56, que é descrito por essa primeira parte aqui, ó, primeiro termo dos dois arrays. O que mais? Tem o segundo termo aqui também, que se for olhar está igual com o que eu calculei. Então, boa notícia, executei o cálculo corretamente. 256, pronto. Retornando para verificar se está tudo certo. Tá exatamente como eu fiz. 256 está positivo, 55 está negativo, certo? Agora eu vou plotar o gráfico da resposta do sistema ao impulso. Impulso não, um degrau. Degrau com amplitude de 0,7. Aqui eu tenho VE. Na verdade era para ser G, que é a função de transferência. Então imagina o G aqui, tá?
E eu defino G como uma função de transferência. Eu obtenho essa função aqui, ó, TF, Transfer Function, na biblioteca controle. Eu passo polinômio numerador, polinômio denominador, que eu já tenho calculado anteriormente, e obtenho essa expressão que é a função de transferência. O que acontece? Essa função de transferência é basicamente isso daqui expandido, tá? É esse polinômio aqui, esses polinômios multiplicados. Então, tudo certo. O software está confirmando todos os cálculos. Depois eu gero um array com valores entre 0 e 0.2, que vão ser meus valores em T, que vão ser meio que amostras. Aí eu pego essa função aqui, step_response, que aplica um integral ao meu sistema, a minha função de transferência, né? Função de transferência G. E ela vai obter a resposta para os valores que eu passo em T, que é esse array aqui. Então ele vai ter 100 valores que ele vai obter resposta e vai montar o gráfico com isso, tá? Os valores são gravados em Y1 para esse eixo e T1 para esse eixo. Agora eu uso a função para plotar gráfico, onde eu ploto T1, eixo T aqui, e ponto set Y1, que é esse eixo Y, certo? Esse eixo Y eu tenho que multiplicar por ponto set, porque a amplitude do meu degrau é ponto set. Eu estava calculando aqui como degrau padrão, uma amplitude 1, degrau unitário. Então assim eu obtenho a saída do meu sistema em resposta a um degrau de amplitude ponto set, que é essa daqui. E bate exatamente com o teorema do valor inicial, o teorema do valor final. O valor começa em 0 e tende a 5.99. Então é isso, esse foi meu trabalho. Obrigado pela atenção.